Que alegria estar aqui para falar do que eu mais amo, do meu Senhor. Coisa linda a gente poder falar daquilo que a gente acredita, que a gente gosta, que a gente ama e que a gente dá a vida se preciso. E hoje, a personagem que eu fui incumbida de falar, que me trouxe muito alegria ao saber, é Abigail. E eu te convido a abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel 25. E nós vamos meditar sobre a vida de Abigail. E lá no capítulo 25 começa a falar sobre essa história, mas contextualizando no 24, é a parte que em Davi, ele está fugindo de Saul, Saul está perseguindo a Davi. E é aquele momento em que ele encontra Saul na caverna, tira um pedaço do manto dele e vai ao encontro do rei, e questiona por que ele está sendo perseguido. E aí ele traz isso para o rei, dizendo que não o matou, não fez mal a ele. E aí ele vira para Davi e fala assim: olha, você é mais justo do que eu, porque você pagou o mal que eu lhe fiz com o bem. E depois disso, Davi sai dessa situação, sai dessa conversa, com acordos ali com Saul. E ele vai para o deserto. E ele agora não é um homem mais, naquele momento, perseguido pelo rei. E aí ele vai para o deserto. E ele vai com mais ou menos 600 homens. A Bíblia diz que eram 600 homens que acompanhavam ele. E ele vai para o deserto. E nesse lugar é onde acontece essa história. E nesse momento aqui no 25, Samuel, o homem que ungiu a Davi, que entregou a promessa de que ele seria o novo rei de Israel, ele morre, Então temos aí o luto nesse momento. E depois a Bíblia vai relatando que no deserto de Maom, certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. E aqui a Bíblia começa a contar acerca do marido da nossa personagem, Abigail, que se chamava Nabal. E ele era um homem muito rico, possuía muitas cabras, muitas ovelhas. E a Bíblia faz menção de quem eram eles, E a Abigail era uma mulher inteligente e bonita. E é muito legal entender que na Bíblia não tem padrão de beleza. Nós, mulheres, às vezes ficamos conflituosas, quando a gente vai numa loja e tem um manequim, ou a sociedade dita um padrão de beleza. Mas quando a Bíblia se refere aqui a que Abigail era uma mulher bonita, não tem a ver com um padrão também. Tem a ver com a alma feminina, com aquilo que ela tinha dentro dela, com a aparência de uma mulher que se cuida, de uma mulher bem cuidada. E a gente pode olhar para Abigail e encaixar ela praticamente perfeitamente na mulher de Provérbios 31. E a gente consegue encontrar todos os elementos dessa mulher aqui em Abigail, mesmo ela sendo anterior às escrituras ali de Provérbios. Quem sabe até Salomão não se inspirou em Abigail, vivendo naquele mesmo ambiente. Mas essa história, ela vem retratando para a gente o padrão de Deus para nós, E aqui diz que Abigail era bonita e inteligente, mas seu marido, que era um descendente de Caleb, que era um herdeiro de Caleb que entrou na terra prometida junto com Josué, avistou a terra prometida e depois entrou. Ele entrou na terra que manava leite e mel, e no caso aqui o marido dela, Nabal, era um descendente de Caleb. Mas ele era rude e mau. A Bíblia diz que ele era um homem mau. E olhando para essa afirmação da Bíblia, a gente acabou de ler que ele era um homem rico, de muitas posses. Mas quando a gente vai para o original dessas palavras aqui, das características de Abigail e das características de Nabal, as características de Abigail simbolizavam e levavam alguém à prosperidade. Mas a característica de Nabal simbolizava a miséria. E é tão lindo encontrar isso na Bíblia, porque
Porque muitas vezes o símbolo da prosperidade de um lar vem de uma mulher. Muitas vezes a gente encontra, ouvindo mulheres, né, da dificuldade com seus casamentos, dificuldade, né, no convívio familiar. Mas Abigail vem nos mostrando aqui que a forma como o marido se portava não influenciou quem ela era. E ela era essa mulher que representava a sabedoria. E essa sabedoria dela prosperava ou mantinha a casa dela próspera. E continuando essa história, quando, num certo momento lá assim como tinha a festa das colheitas, tinha uma festa, que é a festa da tosquia, que era o momento em que os pastores, os criadores de animais, eles tosqueavam e eles faziam uma festa. Era um tempo de abundância, um tempo de celebração, um tempo de festa mesmo. E chegou esse momento, e Nabal estava fazendo essa festa. Ele estava ali matando alguns animais e festejando e fazendo banquete. E Davi reúne 10 homens e fala assim: olha, nós, por algum tempo, nós protegemos os pastores desse homem, de Nabal. Nós ficamos como guardas aqui para que nada dele fosse roubado, nada de mal acontecesse com os recursos que ele tinha. E é um momento de festa e de fartura. E eu quero que vocês vão lá, vocês saúdem ele. E aí o texto vai dizendo ali na frente que ele foi muito educado, muito honroso na maneira em que ele mandou os seus servos falarem com ele. Muito gentil. E aí ele manda falar e pede para que Nabal ofereça a eles algo. De acordo com aquilo que ele podia, ele não fez exigências. Mas só pediu que Nabal também fosse generoso com ele. E muitas vezes Deus nos dá chance para nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos. O Senhor nos dá chance da gente ter uma atitude diferente, da gente fazer diferente, mas Nabal escolheu se manter nesse lugar de um homem rude e mau. E aí os homens de Davi vão e dão esse recado, e ele vira para esses homens e ele age com dissimulação e pergunta: quem é Davi? De onde vem esse filho de Jessé? Ele sabia quem era o pai, então ele sabia quem ele era. E ele sabia que Davi havia sido ungido ao próximo rei de Israel. E é muito lindo o que a pastora falou aqui, porque a sabedoria, ela não olha a sua individualidade, o seu egoísmo. A sabedoria, ela não é egoísta. Mas o orgulho, ele é individualista. Então, o orgulhoso, ele tende a pensar somente nele. Somente nas coisas dele. E ele não pensa no todo. Nabal não tinha filhos. E ele estava se recusando a servir o próximo rei de Israel. E muitas vezes, a gente coloca em risco a próxima geração por causa das nossas atitudes. Porque Nabal fazendo isso, ele não tinha com o que se preocupar, porque possivelmente ele ia morrer antes do próximo rei assumir. Então, por que ele ia se preocupar? Se ele estava bem com Saul, está tudo certo. Eu não preciso honrar esse homem que foi ungido por Deus, mas ainda não sentou na cadeira. Ele ainda não tem o título. Então eu não preciso. E muitas vezes, o nosso coração caminha por esses lugares. De olhar as pessoas que ainda não têm um título, que não podem lhe oferecer alguma coisa nesse momento. Só que isso é o inverso da sabedoria. É totalmente contrário daquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. É totalmente contrário daquilo que prospera a sua casa. É totalmente contrário daquilo que vai fazer você viver em paz. E vai desfrutar de algo que o Senhor já planejou para a sua vida. E muitas vezes isso não está acontecendo. Por quê? Porque a gente fica pensando só no hoje, nesse tempo. E esquecemos que nós estamos semeando para os nossos filhos.
ou para aqueles que virão depois. E Deus é um Deus de continuidade, Deus é um Deus de legado. E quando nós olhamos para essa história, isso é muito forte. Quantas vezes nós já ouvimos pais dizendo assim: eu não vou deixar nada para os meus filhos. Eu não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi muitas vezes. Isso é muito doloroso, porque isso mostra que talvez a gente ande mais no caminho de Nabal, mais num caminho rude e mau, do que num caminho dos inteligentes e dos que desfrutam da beleza de Deus em nós. E então, os rapazes de Davi ouvem essa mensagem e vão até Davi. E aí, gente, Davi tinha um exército, era a elite da elite, dos melhores, eram os homens que andavam com ele. E ele tinha 600 homens. Então, um homem afronta o outro. Por quê? Porque ele não acredita que algo de ruim possa acontecer com ele. E ele afronta e esses homens vão embora. E Davi manda que dos 600, 400 homens coloquem a espada e sigam em direção à casa de Nabal. Às vezes a gente não mede as consequências, porque o tolo não mede as consequências dos seus atos. Mas o prudente, ele pensa antes de agir. E olha como é lindo isso, a história, né, que a gente está vendo aqui. Porque a Bíblia nos instrui, nos ensina. Muitas vezes a gente recorre a outros conhecimentos, mas o que nós temos aqui, ele é verdadeiro e ele é suficiente para a nossa vida. Ele é suficiente para transformar a nossa casa. Ele é suficiente para transformar o nosso caráter. Para transformar quem a gente acha que é e não é. Porque nós estamos muitas vezes distantes da essência do que Deus planejou para nós. E nós vivemos num tempo, principalmente que nós mulheres, nós com acesso, né, às mídias, às redes sociais, existe uma comparação muito grande. Um desejo de olhar para o outro e ser igual a alguém. E a gente vai fugindo muitas vezes da essência. A gente vai atualizando a Bíblia. A gente vai atualizando o que Deus disse. Conforme a gente bem quer. Conforme o nosso próprio entendimento. Mas que nós possamos aprender nessa tarde. Com Nabal. Com o exemplo dele. Com aquilo que ele está nos ensinando. E tomar muito cuidado com o tempo da bonança. Por quê? Porque ele estava em festa. A casa estava cheia, ele era rico, ele tinha recurso. Mas deixa eu te contar uma coisa, não vale ter recurso se você não tiver vida. Se a sua vida for ceifada, se a sua vida for destruída, não vale o recurso que você tem. Então, muitas vezes as pessoas se apoiam nos recursos, no resultado, naquilo que elas estão gerando. Mas se não tiver vida, não adianta. Às vezes a gente olha para os nossos filhos e às vezes a gente reclama e tudo mais. Mas eles estão vivos. A gente olha para a nossa vida e muitas vezes a gente acorda, tem os nossos questionamentos, tem os nossos desafios, mas tem vida. E como diz nosso pastor, enquanto tem vida, tem jeito. Amém? A gente precisa realinhar a nossa vida com a instrução, com o GPS aqui. Com o mapa da felicidade que está aqui, a verdadeira, que você vai encontrar alegria para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. E sim, a Bíblia instrui sobre corpo, sobre como nós cuidarmos, sobre a nossa alma, sobre aquilo que a gente precisa fazer. A pastora Edna contando aqui de manhã que às vezes ela fala, aquieta minha alma, e às vezes é isso que a gente precisa fazer. Por quê? Porque a empolgação interna, às vezes essas motivações internas, elas nos levam para um caminho de morte. E a gente precisa calar ela. Precisa calar o que está dentro da gente. Muitas vezes pensando em seguir por caminhos tortuosos.
Mas se você está aqui, eu acredito que é porque você escolheu um caminho. E só temos um caminho. Um. Não tem 2, não tem 3, não tem 4. Não tem outras formas de nós agradarmos a Deus. Não existe. Tem um caminho. E a gente fala muito aqui, o nosso pastor também fala de que adianta chegar naquele dia e ele falar, eu não te conheço. Você gastou a sua vida muitas vezes vindo a reuniões como essa. E naquele dia não valeu a pena. E o que vale a nossa casa perdida? As nossas gerações cessadas e de não ter continuidade. E nesse momento, voltando aqui para a nossa história, nesse momento, deixa eu só dar uma olhadinha no horário aqui, que hoje o culto é menor, né? Tô olhando aqui já. E aí, acelerando um pouquinho na nossa história, Davi reúne esses homens e vai e encontra a casa de Nabal. Só que nesse momento, um dos servos lembra que Nabal é assim, mas dentro daquela casa também mora Abigail. A vida deles está em risco, mas Abigail mora lá. Então eles não estão perdidos. E ele vai e conta a Abigail de uma forma muito cortês, até falando de Davi, dando testemunho do que eles fizeram por eles, de como eles guardaram a vida dos pastores, de como eles guardaram os rebanhos, de tudo de bom que Davi havia feito por eles e como Nabal havia se portado. E que ele não iria falar para Nabal porque não adiantava. Então, olha, então já era recorrente. Ele era um homem que não ouvia ninguém. Então, o tolo não ouve ninguém. O insensato não ouve ninguém. Mas a Abigail era uma mulher que dava ouvidos àquilo que era dito para ela. E ela ouviu com atenção aquilo que o servo tinha dito. E é muito importante a gente trazer essa clareza de que a sabedoria, ela não é estática. A sabedoria não é uma coisa filosófica que você fica pensando. A filosofia é o conhecimento que você tem. Então, tenho certeza que você já sabe um monte de coisa. É o conhecimento que se torna prática na tua vida. O que você sabe e que você não faz ainda? E esse é o processo disso se tornar sabedoria dentro de você. Porque a gente está numa era em que a gente tem muita informação. A gente sabe de um monte de coisa, mas isso ainda não é verdade na nossa vida. Isso não gera uma ação em nós. E a sabedoria, ela não é estática. Ela é uma ação prudente. Ela é uma ação na hora certa, no momento certo. E como encontrar esse lugar? Hoje, Abigail não tinha isso, mas hoje nós podemos encontrar esse lugar através do Espírito Santo. Diariamente. A gente pode pedir, Senhor, me mostra o momento certo, o jeito certo, o modo certo de fazer as coisas. Porque quando nós andamos sozinhos, nós temos a tendência a andar na nossa justiça própria. A fazer do nosso braço, na nossa força. Porque se Abigail tivesse agido na força dela, talvez quantas vezes ela não teria colocado a vida dela em risco. Por quê? Porque o marido dela era rude e mau. Então, a sabedoria protege a nossa vida, protege a nossa casa e abraça o plano de Deus para a nossa vida. Abraça aquilo que Deus escreveu para a nossa história. Mas o problema é que a sabedoria nos faz responsáveis também. Ela nos faz responsáveis por aquilo que a gente entendeu, que a gente conhece, que a gente sabe como que é. E agora a gente precisa tomar a nossa atitude. Então, a sabedoria requer fé e coragem para agir conforme aquilo que você tem no seu coração. E muitas vezes você vai romper o padrão do mundo, daquilo que esperam de você, daquilo que esperam das mulheres. E isso é liberdade em Deus, isso é liberdade em Cristo. Porque a gente tem esse dia, né, o Dia Internacional das Mulheres, ele foi criado com uma pauta feminista.
Mas a gente celebra ele do nosso jeito. A gente converte aquilo que era para ser maldição em bênção. A gente vem aqui falar qual que é a mulher do padrão de Deus. Mas, muitas vezes, você vai ser criticada no seu trabalho. Você vai ser criticada na sua família. Você vai ser incompreendida. Por quê? Porque seguir a Cristo requer isso. Quer negar-se a si mesmo. Negar o padrão que você muitas vezes foi ensinada, que você foi instruída para ser. E eu acho lindo que Deus traz a gente para falar aqui sobre coisas que Ele nos ajudou a vencer. E eu tive a graça de crescer na igreja, mas eu andava em dois caminhos. Eu não concordava com a mulher de Provérbios, eu nem lia. Eu pulava. Para mim, Provérbios acabava no 30. Eu não concordava, eu não achava que era esse o caminho. Só que sabe o que aconteceu? Dor e sofrimento. Porque andar nos nossos caminhos nos gera dor e sofrimento. Mas elas colocam a nossa vida em risco, colocam os planos de Deus em risco. E lá, nesse momento de sofrimento, você tem duas opções. Ou você acorda, ou você continua ali. Mas Deus nos trouxe aqui para nos chacoalhar, para nos acordar e nos fazer pensar nesse lugar de sabedoria. E eu estou falando para mulheres, mas na Bíblia existem muitos relatos de homens que foram sábios, que se lançaram aos pés de Jesus. De homens que foram sensíveis à voz do Espírito Santo. A instrução à sabedoria foi escrita por um homem, por Salomão. Então, o Senhor quer de todos nós que a gente ande por esse lugar. Porque o contrário de Abigail é Nabal. E isso é muito sério. E aí, nesse processo, voltando para a nossa história, Abigail toma uma decisão muito rápida. Ela percebe, ela sente aqui dentro, sabe aquela intuição? Não sei porquê, mas só sei que sei. Eu acho que é isso que acontece. Ela só vai. Ela olha aquela história e fala, meu Deus, ele fez tudo isso. Tá, arruma aí, né? Tudo que a gente pode dar para eles, tudo que a gente pode fazer. Eu não vou comunicá-lo e a gente vai lá. Vai a caminho de Davi. A gente vai encontrar Davi. Só que ela não imaginava que Davi já estava ao encontro da casa dela. E Davi fala do plano dele de matar todos os homens. Ele estava tão enfurecido que ele falou, se Deus vive, não vai sobrar um homem da casa de Nabal. E é muito lindo isso por quê? Porque a Abigail não estava em risco. Não tinha a ver com ela. Não foi ela que fez, não foi ela que tratou mal. A vida dela não estava em risco, ele não queria matar ela. Ela tinha um marido ruim, talvez ela ia sair até no lucro, né? Mas a sabedoria não nos leva para esse lugar de olhar só para o nosso umbigo, de olhar só para o nosso ventre, para aquilo que é nosso. Tem aquele olhar para o coletivo, para aquilo que Deus quer fazer no meio de todos. E ela salvou não só o seu marido, mas todas as pessoas que trabalhavam ali, os pastores daquele lugar. E essa atitude dela, ela sai com alguns servos, com os animais carregados ali, com tudo aquilo que ela levou, com bolos, com pães. E é lindo que ela dá aquilo que é produzido por mulheres. Ela não foi levar carne, que era o produto do Nabal. Ela levou o que era dela. Levou os pães, levou os bolos. E quando ela encontra Davi no meio do caminho, surpreendida, porque ele já estava indo ao encontro da casa dela, ela se joga aos pés de Davi. Ela se rende. E ela vira para ele e fala assim, seja minha a culpa. Ela diz, seja minha a culpa. Seja eu a responsável pelo que o meu marido fez. E deixa eu te falar uma coisa, não dá para fazer isso, não dá para ter essa atitude com raiva, com coração rancoroso. Só alguém servil, alguém humilde de fato, consegue se lançar, se jogar aos pés de alguém e dizer, seja minha a culpa, seja eu a responsável.
E a sabedoria, como a gente estava falando, é um lugar de humildade. O Senhor nos chama para nós nos lançarmos aos pés dele. Com aquilo que talvez a nossa casa produziu, os nossos filhos. Mas alguém precisa se responsabilizar. Para que a salvação, para que a cura, para que a redenção possa entrar. E num momento onde tudo é muito descartável, a palavra de Deus ainda não mudou para a gente. E muitas vezes, se você estiver passando por desafios no seu relacionamento, no seu casamento, a palavra de Deus ainda não mudou. Ela continua a mesma. É se lançar e dizer, seja minha a culpa. Seja eu a responsável por aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque essa atitude de Abigail gera vida, gera restauração. E ela diz assim, lá no verso 24. Ela caiu aos seus pés e disse, meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o Senhor enviou. Muitas vezes a gente julga alguém que tem um caráter difícil, duvidoso. Mas Nabal, ele estava sobre uma palavra, e era uma palavra dos seus pais, que diziam que ele seria um homem insensato. E muitas vezes nós agimos, trazendo isso para aplicação para a nossa vida. Muitas vezes nós vemos pessoas, ou nós mesmos agimos com insensatez. Por quê? Porque isso veio lá de trás. A gente traz questões que foram ensinadas pela nossa família, pelo nosso passado. E a gente ainda continua caminhando naquela mentira. E não na verdade de Deus. Nesse momento, eu acredito que Deus fala muito com a gente. Porque muitas vezes a gente diz palavras para os nossos filhos. Eu achei que tinha melhorado, mas esses dias mesmo encontrei um casal de amigos e aí o Senhor falava assim, esse menino é danado. A gente pode trocar a nossa palavra. A gente pode trocar o nosso vocabulário. A gente pode escolher o que semear. Isso é liberdade. Escolher o que semear. Na hora de replantar, a gente pode escolher. E a gente vê Nabal perecendo. Ele não teve descendência. Por quê? Porque ele agia conforme a semente que haviam colocado sobre ele, sobre o destino dele. E aí, nesse momento, Davi escuta o que ela disse, aceita o presente. E ela consegue ali fazer uma oferta. Não a Davi, mas a Deus, né? Honrando os ensinamentos que ela tinha dentro dela, os valores, os princípios que regiam a vida dela. Então hoje, quando a gente se lança e se joga, não é por alguém, é pelo Senhor. Quando a gente ama mais a Deus do que o nosso cônjuge, a gente fica livre para viver essa história. Quando a gente ama mais a Deus do que os nossos filhos, a gente é livre para viver essa história. A gente é livre para acolher aquilo que Deus tem para nós. Quando o Senhor, lá no 30, diz assim, ó, quando o Senhor tiver feito a meu Senhor, né? Ela falando que Deus ia fazer a Davi, né? O bem que prometeu e tiver nomeado líder sobre Israel. Então, do mesmo jeito que o marido se fez dissimulado, né? Porque quem lembrava a gente dessa unção o tempo todo era Samuel. E Samuel já tinha morrido. Eu acho que agora eu posso fingir que eu não sei. Posso esquecer dessa história. E aí ela vai e lembra. Porque quem unge é Deus. Quem diz é Deus. E a palavra dele não volta atrás. E ela relembra a promessa de Deus, que Deus faria Davi líder sobre Israel.
O meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Gente, visão do reino é a gente não olhar não só para a nossa casa, mas guardar os nossos irmãos, guardar a unção das pessoas. Porque ela não só livrou a casa dela, os empregados, ela se lembrou. Ela fez Davi se lembrar quem ele era. E quem Deus tinha chamado ele para ser. E não foi um homem sanguinário, um homem que tinha sangue nas mãos. E livrou o coração dele pagar o mal com o mal. Porque lembra que na história que eu contei lá no comecinho, Saul vira para ele e fala assim: você é mais justo do que eu, por quê? Porque você paga o mal com o bem. E agora, nesse momento em que ele ia pagar o mal com o mal, a justiça que havia sido testificado sobre ele ia se perder. E aí Abigail, usando da sabedoria do alto, eu acredito muito nisso, ela consegue salvar a sua casa, as pessoas que trabalhavam lá para ela, e também a Davi. A história de Davi é a história que ele ia viver. E continuando essa história, Davi voltou, Abigail voltou para casa, e ela não deixou essa história em segredo. Ela contou para Nabal. Ela procurou no outro dia ele e contou. E quando ela disse o que iria acontecer com ele e tudo o que tinha acontecido na noite anterior, ele ficou paralisado. Só que ele não morre agora. Às vezes a gente acha que ele morre nesse momento. Ele morre 10 dias depois. E sabe o que essa história ensina pra gente? Que Deus está sempre dando uma chance pra gente se arrepender. Deus não foi injusto com Nabal. Deus deu várias chances para ele abandonar o orgulho, a insensatez do coração dele. De quem não ouve ninguém, de quem não tem a instrução do Senhor como guia na vida dele. E eu queria chamar o pessoal do louvor aqui, que eu já vou encerrar. Já é 6h30 já. Eu sei que eu pareço uma professora falando, mas é essa a minha medida. Sempre foi e vai continuar sendo. Não vou tentar mudar por causa disso, tá bom? Amém? Mas eu quero que essa instrução entre no seu coração. Do mesmo jeito que um dia ela entrou no meu. E como a pastora falou aqui, eu sou terapeuta, mas eu tive que estudar tanto só para lembrar que o que eu tinha já era suficiente. O que nós temos aqui já é suficiente. É o suficiente para mudar a história do seu casamento. É o suficiente para mudar a sua história financeira. É o suficiente para mudar o jeito que você instrui os seus filhos. É o suficiente para te ensinar como você cuida do corpo, como você se arruma, como você se ajeita. Não negocie a instrução do alto, a instrução do céu que traz salvação, traz vida. E a Bíblia vai dizer lá em Provérbios, no 2:6 diz assim, pois o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Conhecimento sem discernimento não leva você a lugar nenhum. Conhecimento vai te deixando enfadado, cheio. E isso não é sabedoria. Sabedoria é usar o conhecimento que você tem com o discernimento do alto, do céu, para a sua vida, para a sua casa. E aí não tem problema que não possa ser resolvido. Não tem nada que o Senhor não possa fazer através disso na sua vida. E no 24, Provérbios 24:3 diz assim, com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. E pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável.